Olá, concurseiros, futuros professores, coordenadores e diretores. Eu sou a Tânia, vou trabalhar com vocês o módulo 3 de legislação. Vou falar um pouquinho da BNCC. Não vou falar da BNCC inteira, que é um documento enorme, todo mundo deve conhecer, porque a aplicação dela é até janeiro de 2020, então todo mundo já conhece, mas vou trabalhar a introdução e também a parte de estrutura da BNCC. O que é a BNCC? Para começar, eu gosto que a gente coloque na cabeça dois grandes conceitos. O primeiro é aprendizagens essenciais e educação integral. Então, não sei nada da BNCC, preciso fazer uma prova amanhã. Marca lá, no caderninho, aprendizagens essenciais e educação integral. Pronto, acabou a aula, pode ir embora. Não, a gente vai ter que entender o que é aprendizagens essenciais e também educação integral. Então, o que é? Para isso, eu vou ler para vocês aqui o trechinho da Base Nacional, que ela vai definir o que é isso. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com a PNE. Então, é um documento que tem que ser seguido. Não é optativo e vai ter que ser seguido do Brasil inteiro. Importante ressaltar que a BNCC ela não é um currículo, embora tenha no nome lá, Base Nacional Comum Curricular, ela não é um currículo. O que ela seria? Ela é aonde se quer chegar. Então, eu vou definir para vocês, aqui tem no slides, a BNCC tem caráter normativo das aprendizagens essenciais, educação integral e é para educação básica. O que é educação básica? Todo mundo já sabe, vale repetir. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, ela é o caminho. Para a gente imaginar um pouco isso, eu imagino, é como se você pensar um alvo. O alvo é BNCC e o currículo seriam as flechas. Quem faz os currículos? A comunidade, os estados, a cidade, cada sistema de educação faz esses currículos. A BNCC, então, vai ser para normatizar. Por quê? Porque o Brasil é muito extenso e nós sabemos que existe uma desigualdade educacional. Tem estados que conseguem certos índices, outros estados não chegam nesses índices. Então, a BNCC vai normalizar isso daí. Então, a BNCC é mais do que uma referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares. Ela integra uma política nacional que, além de pensar nos conteúdos, competências, habilidades que o aluno vai desenvolver, ela também vai normatizar políticas públicas de formação de professores, de avaliação, de elaboração de conteúdos educacionais e também critérios para oferecer a infraestrutura para a educação. Então, não é somente para os conteúdos e competências e habilidades, mas também vai ser para pensar assim, essa estrutura. Vou só me corrigir aqui que não são conteúdos, né? A BNCC vai trabalhar com objetos do conhecimento, tá? Então, a gente vai começar a usar essas novas terminologias que a BNCC usa. Então, a BNCC é um instrumento fundamental para garantir um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes. Ela indica caminhos para garantir um conjunto de aprendizagens essenciais em uma educação integral. A educação integral proposta na BNCC, ela é um conceito que não é novo, ela está sendo discutida desde 1930 no Brasil, mas ela vem reforçar essa importância de que a educação não vai somente discutir os conteúdos propedêuticos com os alunos, ela vai para além, ela vai formar o cidadão no seu socioemocional, em vários aspectos da sua vida. Então, não é uma escola que vai formar para aprender 1 mais 1 sem contextualizar. Para que ele vai usar isso? Para que ele vai usar as ciências, a matemática, o português? Então, a BNCC ela se propõe a isso. Para garantir essas aprendizagens essenciais, a BNCC vai ser elaborada em cima de 10 competências. Para resumir um pouquinho elas, depois eu vou trabalhar uma por uma, tem a competência do conhecimento, do pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projetos de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Por que é importante a gente conhecer, pelo menos, a ideia que cada competência tem? Para a gente perceber o que eu falei anteriormente. A BNCC não vai trabalhar só com a ideia de conhecimento, de conteúdo científico. Vai trabalhar principalmente com o ser humano nessa sua formação integral. E, afinal, o que são competências? Para quem está na educação, a gente trabalhou muito ideias nos anos 2000, 2010, a ideia de competências e habilidades. Então, é uma coisa que vocês têm que saber. O que é competência? Tem que responder. O que é habilidade?
Então, resumidamente, a competência é a capacidade de reunir diferentes habilidades. Então, a competência é algo muito mais amplo. Para eu ter uma competência, para eu ter competência de dar aula, eu tenho que ter várias habilidades de comunicação, eu tenho que conhecer o tema, enfim. E habilidade é uma pequena capacidade. Na BNCC, competência não é somente habilidade, como a gente viu anos anteriores, ela também é outros elementos. Em resumo, é mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Como que a BNCC coloca isso? Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, é isso que é competência. Importante para a gente também ressaltar, e eu acho nesse contexto mais do que nós temos aí em 2020, né, é que a BNCC ela é um documento que ela utiliza outros documentos para ser elaborada. Não só documentos do Brasil, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas também documentos da ONU, documentos que estão praticamente circulando em todo o mundo com relação ao que é o ser, esse ser do novo século, né? Então, tem aqui uma citação da BNCC que fala: ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Veja, olha quantos elementos está ali. Não é só uma educação daquele momento, é para a vida, para o mundo, que respeite o ser humano e também a natureza. Esses princípios estão alinhados tanto com o que se pensou sobre direitos humanos no Brasil e também com a ONU. Vocês já viram já a Agenda 2030, que são aqueles 17 caminhos, né, para o mundo melhor? Não sei se é exatamente isso. Isso está contemplado na BNCC. Então, eu tenho que tomar cuidado com tudo isso. Por mais que nos dias de hoje, essas demandas de direitos humanos e de meio ambiente, elas tentam colocar elas à parte, né? Mas não, temos que pensar nesse documento como um todo, tá bom? Assim, resumindo, né? Orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos que visam formação humana em suas múltiplas dimensões, para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tem como premissa uma educação integral que objetiva o pleno desenvolvimento do estudante. Então, olha que bonito que a gente vai ver, né? É uma educação que vai pensar todos os elementos, como eu disse anteriormente. Elementos éticos, estéticos e políticos. Nesse caminho, as 10 competências expressam as aprendizagens essenciais norteando a educação que queremos e o cidadão que queremos formar para o mundo de hoje. Tudo bem? Então, no geral, a gente tem que entender esses dois conceitos. A BNCC ela é formada por uma educação integral, que não é a educação em tempo integral, uma educação integral no sentido de integralidade do ser humano e formada também para a questão das aprendizagens essenciais. Tudo bem? Ficamos por aqui. A gente vai começar a outra parte da aula agora.